Deus. Deus de poder. Amém? Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Quero falar sobre um assunto hoje muito sério nos nossos dias. E eu entendi de Deus que é um assunto para este tempo, para a igreja, especialmente para hoje, para meditarmos. Eu queria falar sobre cegueira espiritual. Sobre cegueira espiritual, não daqueles que nunca tiveram o entendimento do Evangelho, nunca foram iluminados pelo Evangelho. Mas eu quero falar da cegueira espiritual que, durante a nossa caminhada com Cristo, a nossa vida cristã, às vezes somos atropelados, somos enganados, somos desviados da verdade. E a cegueira espiritual é uma coisa muito séria, porque quem está vivendo isso tem certeza absoluta que não está. Quem está vivendo a cegueira tem certeza absoluta que não está cego. Isso é uma coisa muito grave. Então, a cegueira espiritual, a gente poderia definir de uma maneira muito simples, assim, muito fácil de entender, que a cegueira espiritual é a ignorância a respeito da verdade. Quando não se discerne a verdade, você anda em engano, você anda em mentira. Satanás, o agente da cegueira espiritual. Satanás é o agente do engano. Ele é o especialista, a missão dele é distorcer a verdade. E ele distorce, te seduzindo de tal maneira que você pensa que aquilo é verdadeiro, porque a sedução tem esse poder de parecer que é, mas não é. A sedução tem esse poder de você entender que aquilo é certo e você vai por aquele caminho achando que é certo. A cegueira espiritual é tão séria que as pessoas que estão nesse estado, vamos dizer assim, né, nesse momento, nesse tipo de opressão espiritual, ela chega a dizer que ela está tomando aquelas decisões guiada por Deus. E ela já chega te dizendo que ela orou e que ela falou com Deus e que Deus falou com ela. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de engano. Satanás é o pai da mentira e ele tem essa especialidade de fazer com que a mentira tenha jeito de verdade, cheiro de verdade. Então, a estratégia de Satanás, especialmente nesses últimos tempos, às vezes não é nem te tirar da igreja. Muitos ele tira. Às vezes é te prender na igreja, dentro de um sistema religioso que parece divino, mas é falso. E você, preso pelas coisas que ele tem te falado, e você acha que é Deus que está te falando, você não vai a parte alguma, você não consegue se mover, você não consegue dar fruto, você fica estagnado e você vai morrendo espiritualmente. Satanás, eu entendi essa semana estudando, orando sobre isso. Nós vamos ver vários exemplos de pessoas que estavam cegas espiritualmente. Satanás, ele se aproveita de situações para agir desta maneira na vida das pessoas. Não sei quem se lembra aqui que um dia eu preguei sobre tentação e eu falei que o diabo era um surfista. Não sei quem lembra. Foi nos jovens, é verdade. Então, o que é o surfista? O surfista, o negócio dele é a onda, certo? Então, ele fica ali em cima da prancha, no mar, esperando o quê? A onda. Quando a onda se forma, ele entra. Satanás age de maneira muito semelhante no nosso coração.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as ondas do nosso coração, tomar cuidado com as coisas que acontecem. Então ele se aproveita de situações do tipo, você foi rejeitado, você se decepcionou com alguém, você sofreu uma injustiça, você foi demitido, você foi trocado, colocar alguém no teu lugar. Você foi injustiçado de alguma maneira, não foi compreendido, você foi caluniado, você está decepcionado com uma pessoa, você está magoado, você está ferido. Coisas que você tem ouvido têm te ferido. E Satanás se utiliza dessas situações e também dos pecados que cometemos, para entrar com essa surdez espiritual e essa cegueira nos teus olhos. E aí ele se aproveita dessa onda que se formou no teu coração, que foi uma tristeza, uma decepção, uma frustração, uma raiva, um momento ali que você passou de uma notícia, uma coisa que você não estava esperando, uma doença. E você fica vulnerável, então ele entra nessa onda. Então eu vou falar sobre alguns momentos que as pessoas não estavam vendo o que elas precisavam ver e elas estavam cegas a respeito da verdade. O primeiro caso é sobre aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Eu quero que você tente imaginar a situação daquelas 2 pessoas ali conversando. Eles apostaram tudo em Jesus. Eles apostaram toda a esperança deles em Jesus. E tudo que eles acreditaram, tudo que eles apostaram, tudo que eles creram, foi por água abaixo. Até porque já era o 3º dia. E eles não tinham visto Jesus ressuscitar. Então ele tinha dito que era o Messias, ele tinha dito que faria coisas, ele tinha dito que iria ressuscitar. E eles estão ali andando, totalmente decepcionados. Ele nos enganou. Era tudo história. Você se sentiu assim, decepcionado? Frustrado? Você tinha certeza que aquela pessoa estava dizendo a verdade. Você tinha certeza que aquela pessoa estava com você. E é tão interessante que quando Jesus se aproxima, começa a andar com eles por um longo tempo, eles até comentam com Jesus, sem saber que era Jesus, olha, a gente até ouviu falar que foram 2 mulheres lá no sepulcro, o corpo nem está lá, parece, então aí está um boato dizendo que ele ressuscitou. Mas eles estavam tão frustrados, tão aborrecidos, tão se sentindo enganados. A gente achava que ele fosse, mas então ele não é. Então se ele não é, e agora? Se ele não era o que ele dizia ser, então e agora? O que vai ser da nossa vida se tudo que a gente achava que era verdade não é? E o texto diz que eles estavam tão tristes, tão tristes, tão tristes, tão tomados pela frustração e tristeza, que eles não podiam enxergar o Cristo ressurreto andando com eles. E aí eu vou ler só alguns versículos aqui para vocês. Versículo 21 do capítulo 24 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres no nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Quando a gente está cego, tem gente que chega para você e diz assim, olha, você está enganado, você está equivocado, porque eu acabei de ver ele vivo. Você está enganado, o que você está dizendo não procede. Porque eu acabei de ouvir outra coisa. Mas a pessoa continua no caminho ali triste.
se entregando àquela emoção, se entregando, especialmente quando a gente é vítima, né, de uma situação, a gente vai até o fundo, né, até o fim. E a gente se entrega àquele sentimento, fui enganada. Vocês conhecem a história? E quando começou a anoitecer, eles então chamam esse homem desconhecido até então para estar com eles na casa deles, e acontece algo tremendo que no versículo 30 diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Os olhos se abriram. Quem abre os nossos olhos é o Senhor. Quem tem o poder de abrir os nossos olhos e de te fazer entender o que está acontecendo e de te fazer entender a verdade é o Senhor. Tem um outro texto, uma outra situação, lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 6. É uma história também muito conhecida, que a partir do versículo 8 vai falar do profeta Eliseu. Aconteceu uma coisa semelhante, e Eliseu tinha um servo, uma pessoa que o ajudava, um discípulo chamado Geazi. E Eliseu era um profeta de Deus. E Deus falava absolutamente tudo para ele. O rei da Síria estava fazendo guerra contra o povo de Israel. E tudo que o rei planejava em secreto, Deus fazia saber o Eliseu. O negócio começou a ficar sério, o rei ficou irritado, porque toda hora, quando ele chegava naquele lugar, o outro exército já estava pronto e não era pego desprevenido. E essa é a vontade de Deus para nós. Que quando o inimigo estiver se arrumando, eu já estou pronta. E ele não me pega desprevenido. Já viu soldado quando dorme? Você já viu pelo menos filme? Soldado não tem pijama. Soldado não, vou pôr o meu pijama agora, minha roupa, minha pantufa, igual eu coloco, e vou dormir sossegadamente. Não, o cara só não dorme de bota. Mas na hora que toca o sinal lá, toca o sino, sei lá como chama aquele negócio lá, se é sinal? É, o toque. O cara levanta e ele fica pronto em não sei quantos segundos, a bota já está do jeito, o cadarço e o cara está pronto. A arma dele fica do lado da cama. É assim que Deus nos quer, preparados para a batalha. Mas eu preciso despertar para a realidade espiritual, eu preciso ver. Eu preciso andar na luz, eu preciso estar atenta às ciladas do inimigo. A Bíblia diz que você não pode ignorar as ciladas do inimigo. E aqui acontecia o quê? O rei lá da Síria falava, nós vamos pela direita, eles não vão nem perceber, não sei o quê. Aí Eliseu chegava para o rei de Israel, eles vêm pela direita. Aí teve um momento que o rei falou assim, quem é aqui, entre vocês, que está me traindo? E aí eles disseram, ninguém está te traindo. Acontece o seguinte, tem um fulano de tal, que é o Eliseu, que Deus fala com ele. Ah, é? Então descobre onde ele está, vai atrás dele. Então, numa noite, no meio da noite, todo o exército do inimigo veio e cercou a cidade onde estava Eliseu. E o discípulo dele lá, o Geazi, o moço, ele acorda mais cedo, e eu vou ler a partir daí. Ele acorda mais cedo, abre a porta e tem uma surpresa. Versículo 15. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu um exército com cavalos e carros que tinha cercado toda a cidade. Então o moço perguntou a Eliseu, Senhor, e agora o que faremos? A resposta do Eliseu é típica de quem sabe das coisas. É típica de quem conhece
o Deus a quem ele serve. É típica de alguém que não está cego. Quem está cego normalmente tem medo. A incredulidade toma conta. Aí ele responde, versículo 16. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí eu te pergunto, imagina o Geazi ouvindo isso e pensando, como assim? Só estou eu e você, 2. E eu estou vendo bem direito que a cidade está tomada de inimigos. Não precisa ser bom de matemática para ver que nós estamos fritos. E aí você me diz, não temas. E aí você me diz que tem mais gente com a gente. Então, não estou entendendo. É óbvio que ele não está entendendo, porque ele não vê. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E aí Eliseu faz uma oração aqui, em favor do servo. E ele fala assim para Deus, versículo 17, ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos dele e ele viu o quê? Um monte cheio de cavalos. Imagina, gente, eu queria tanto ter essa visão aqui. Isso aqui deve ser assim, mais legal do que qualquer filme que já possam ter feito na face da terra. Imagina isso. Um monte cheio de carros de fogo. Não era cavalinho, carrinho, sabe? Era carro de fogo, que sabe lá Deus o que é isso. Carro de fogo. Cavalos, todos ao redor ali da cidade, ao redor de Eliseu. O Senhor abriu os olhos e ele viu. E ainda Eliseu ora para que os inimigos fossem tomados de cegueira. O que é importante a gente entender aqui, que ter visão espiritual, ver a verdade a respeito de Deus, a respeito do que você está vivendo, é fundamental. Porque se você não vê, você sai de casa, você levanta as mãos e se entrega. Se você entende, você discerne. Você ouve Deus falando com você. Quando a gente está cego, a gente anda erro após erro. Erro após erro. Um engano leva a outro engano, que depois é pior o outro engano. E a pessoa sempre justifica que ela está sendo guiada por Deus. Mas ela está sendo guiada pelo Deus deste século, que é Satanás. É óbvio que ela não está entendendo isso, ela não sabe. Por isso que é uma batalha o tempo todo contra as nossas mentes. Lá no livro de Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz que o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, alguns darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui não está falando de gente que nunca ouviu o evangelho, de gente que não é salva. Desde o começo eu estou frisando isso que é importante. Que tem aquele que está cego, que nunca conheceu o Senhor Jesus. Mas aqui está dizendo de pessoas que vão, num dado momento, começar a dar ouvido a espíritos enganadores. Uma outra situação, queria que você pensasse comigo, está lá em Gênesis, no capítulo 21. Quando Agar e Ismael são despejados da casa de Abraão. Vocês sabem mais ou menos a história. Ismael foi o filho de Abraão com a serva Agar. E nasceu então Ismael. E depois, quando nasce Isaque, que era o filho de Sara com Abraão, o filho da promessa,
começa a ter muitos problemas. Já no nascimento de Ismael, já muitos problemas familiares. E quando o Isaac nasce, as coisas se complicam e a situação fica insustentável. E um dado momento, a Sara diz que no dia que Isaac foi desmamado, Sara dá um basta na situação e chama Abraão e fala assim, olha, é o seguinte, manda ela embora, porque o Ismael ficava zombando de Isaac. E ela chegou para Abraão e falou assim, acabou, não quero mais essa história aqui dentro, manda ele embora. Obviamente, Abraão ficou entristecido, porque era filho dele, e ele vai falar com Deus. Segredo. Você recebe uma instrução, alguém fala com você alguma coisa e você vai lá falar com Deus. E Deus fala para Abraão, não fique triste o teu coração, deixa ela ir. Porque eu vou cuidar de Ismael, porque eu também tenho uma promessa a respeito de Ismael. E Agar sabia da promessa que Deus tinha para o filho dela. Sabia. Ela já tinha fugido quando estava grávida para o deserto, Deus falou com ela. E aí Deus falou para Abraão assim, não tenha medo, porque eu estou no controle. Dá para ela um pouco de água, um pouco de comida e deixa ela ir. Então, a Agar foi despejada amorosamente pelo Abraão, mas não amorosamente pela Sara. E eu quero que você pense aqui, como a gente está falando dos movimentos do coração, como essa mulher saiu daquele lugar, como então agora ela vai para o deserto. O que ela sente? Ela conhecia uma promessa a respeito do filho, só que na hora do despejo, na hora da solidão, na hora do que injustiça, por que me aconteceu isso? Sozinha. E aí, para piorar a situação, deserto, que já é um lugar assombroso, para colaborar. Sabe aquelas situações que acontecem com você, que você fala assim, gente, não podia ficar pior e fica? É nessa hora que você precisa desesperadamente buscar o Deus verdadeiro. Porque se você, nesse momento, não para com essa movimentação toda que está acontecendo no teu coração, você vai ser entregue ao engano, à sedução e à mentira. Você precisa parar e buscar o Deus Altíssimo. Você precisa parar e ouvir Deus. Você precisa procurar ajuda. Mas Agar não fez isso. Num dado momento, a água acabou e a comida acabou. E diz o texto que ela colocou o filho lá debaixo de um arbusto, lá num lugar ali para ficar. E ela ficou distante, porque ela não poderia suportar ver o filho morrendo. Então ela estava completamente sem esperança, igual ao que estava acontecendo com os homens lá na estrada de Emaús. A história dela acabou e agora era só esperar a morte. E aparece um anjo. E o anjo diz para ela, Agar, o que foi? O que está acontecendo? Deus ouviu do céu a voz do menino. Não diz o texto que o Ismael orou, mas eu entendo que quando o anjo diz, né, que Deus ouviu a voz do menino, provavelmente quando ela colocou ele ali para esperar a morte, ele clamou o Deus do pai dele. Ele clamou o Deus de Abraão. E diz que Deus ouviu e disse, Agar, levanta. Entende como é importante os movimentos quando a gente está passando por certas situações? Porque quando a gente está se sentindo abandonado, rejeitado, foi traído, decepcionado, está desempregado, enfim, está sem rumo, a última coisa que você faz é levantar. Porque você se entrega normalmente. E Deus fala,
levanta, toma o menino pela mão, deixa eu ler aqui para vocês, porque é muito tremendo isso, olha só. Espera aí que eu não estou aqui. Um segundo. Gênesis 21, capítulo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Ele já tinha dito isso antes, agora está dizendo de novo. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e, habitando no deserto, foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. O lugar que, num primeiro momento, era o lugar da sua morte, foi o lugar da sua habitação. E Deus o prosperou. Deus fala, levanta, toma o teu filho. Abre os olhos dela, porque a única coisa que ela conseguia ver é que ela era uma vítima da situação, ela era uma vítima do sistema. Ela deixa o filho, ela entrega o filho. Esqueceu tudo que era verdadeiro, tudo que já tinha acontecido. E aí, Deus abre os olhos e mostra um poço. Aquele poço salvou a vida dela e do filho. Da mesma forma, ali no caminho de Emaús, aquele homem que se aproxima, chamado Jesus, salva a vida daqueles dois. Então lhe abriu os olhos. Tem um versículo em Salmos 119, acho que 119, 18, que Davi faz uma oração assim. Desvenda os meus olhos. Se eu fico imaginando, já brincou de aquele negócio lá que fecha o olho assim, né? Ou põe um lenço. É horrível ficar com aquilo. É horrível não saber para onde vai, né? E aí diz o Salmo 119, 18, a oração, desvenda os meus olhos. Tira o pano, para que eu contemple a tua palavra. Me mostra, Senhor, aonde o Senhor está. Porque eu estou tão desesperada que não vejo poço nenhum. Aliás, qual a probabilidade de ter poço no deserto? Mas se o Senhor disse que está comigo, me mostra, seja um poço, um copo de água, um anjo que vem me trazer comida, como já aconteceu, não é? Abra os meus olhos para que eu te veja, porque se eu te ver, eu não vou me perder. Se eu te ver, Senhor, eu não vou morrer. Tem mais um texto, que é a história do filho pródigo. Aí você vai me dizer assim, o que tem a ver filho pródigo com a cegueira? Pois é, ontem à noite eu entendi um negócio. Até achei que Deus estivesse falando para mim que era para mudar tudo, assim, sabe? A ministração, e ainda falei, ótimo, 20h. Filho pródigo, ótimo. Toda hora o Edu passava na sala e falava, e aí? Eu falei, estou entendendo ainda o que Deus está falando, não estou entendendo, não estou entendendo. Porque parecia que todas essas coisas que eu estou falando para vocês, nenhuma fazia sentido com a outra. Aí, de repente, fez. E eu falei, Senhor, o Senhor tem que abrir os meus olhos. Porque eu preciso compreender. Porque ele falava tão sério que era para falar de cegueira espiritual. Aí, quando ele fala, filho pródigo, eu falo, Jesus. Vocês sabem a história do filho pródigo, né? Sabe? Esse homem, ele tinha 2 filhos, né? O mais novo, um belo dia, chega para o pai e diz assim, pai, o meu tempo aqui acabou. Vou embora. Eu quero a minha herança. Eu vou cuidar da minha vida. Não é mais tempo de eu ficar aqui.
pai dá a herança e ele vai embora. E ele viveu muito bem, né? Depois que ele sai, viveu? E ele foi indo de engano a engano, de comida de porco a comida pior do que de porco, e foi indo, gastou tudo. Mas um dia, ele cai em si. E esse cai em si que eu falo, que eu possa sempre cair nesse em si. Que eu possa sempre... Quando o filho chega para o pai e fala, eu estou indo embora porque meu tempo acabou, ele estava completamente equivocado do que ele estava falando. Completamente cego. Mas ele já chega com o discurso pronto. Eu quero a minha herança, o que me é de direito, ainda quer a bênção e vai embora. E aí ele vai. E um dia ele cai em si, um dia os olhos dele são abertos, são desvendados, e ele se dá conta do erro e da distância agora que ele está. Não só física da casa, mas da distância emocional que ele pensa estar do pai. Porque há uma consequência você andar por um tempo na cegueira. Vocês concordam comigo? Há um preço a se pagar. Você vai embora. Você gasta tudo. Tanto que ele percebe que provavelmente ele ouviria do pai até que tudo bem a não ser aceito, tudo bem, porque ele entendia o tamanho da seriedade do que ele tinha feito. E aí eu entendi ontem à noite que esse moço estava tão cego, tão equivocado, eu nunca tinha percebido isso. E ele vai embora. E o que fica estava cego também. Porque o que fica não discerne diante de quem ele está. Coisas começam a acontecer no coração daquele filho mais velho. Quando o outro volta. O pai explica para ele, você devia estar feliz porque ele voltou, porque o que estava perdido agora foi salvo. Ele não quer saber disso. Ele quer saber de justiça. Ele quer ser amado. Ele estava cego em relação ao pai, porque o pai diz para ele assim, olha, você está equivocado. Você tem tudo comigo. Nós estamos juntos aqui. Tudo que é meu é teu. Como é que você me diz que eu nunca te matei um bicho? Como quem diz, você tem todos os bichos, todos os porcos, tudo que você quiser. Você é meu filho. E ele estava cego. E ele não consegue ver a realidade espiritual tremenda do outro voltando. E aí coisas começam a acontecer no coração dele. Quem nos faz cair em si é o Espírito Santo de Deus. Satanás é o agente da cegueira e ele é o oportunista nas nossas emoções, nos nossos pecados. Mas em João, no capítulo 16, Jesus está ali explicando para os discípulos o que o Espírito Santo faria quando ele morresse. E diz ali, 16:13, quando vier, porém, aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Vocês já leram que, conhecendo a verdade vos libertará? Conhecendo Jesus, que é a única verdade, ele te libertará. Se você estiver no caminho de Emaús e o reconhecer, ele te libertará. O Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Não alguma verdade, toda.
Porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele dirá o que tiver ouvido e também vai anunciar as coisas que estarão por vir. Lembra do ser pego desprevenido? Lembra? O Espírito Santo é uma pessoa que te avisa quando o inimigo está se preparando para vir contra você. O Espírito Santo é aquele que vai te falar assim: Irene, presta atenção, cuidado. Eu me lembro que quando eu estava num processo de luto por causa da minha mãe, e o meu luto estava se estendendo, e eu não percebia, e eu estava me entregando totalmente à minha decepção com Deus, à minha tristeza, e tudo que vocês podem imaginar na vida. E eu me lembro um dia aqui no culto de quarta-feira, eu estava chorando, e aí a Esther se aproxima de mim, não sei se ela vai lembrar disso, orando em línguas. E ela começa a orar em línguas, e eu entendo que ela está orando em línguas. E o que ela estava orando em línguas era: acabou, sai deste lugar de luto, porque senão você vai morrer. Eu entendi isso. Ela estava orando em línguas. E o Senhor falou claramente para mim: sai deste estado. Sai deste lugar, porque senão você vai morrer. Levanta. Gente, é sério. Eu acho que por pouco eu não morri. Por pouco. Eu não morri espiritualmente. E aí Deus te ama tanto, Deus cuida tanto de você, e o Espírito Santo, que foi enviado para te guiar a toda a verdade, aquele Espírito que estava me consolando, mas eu estava me entregando muito mais à minha dor do que ao Espírito. E ele me alerta e diz: parou, vou te salvar. Acabou, para de chorar, esquece, resolve com Deus, vai lá falar com Ele. E foi um marco na minha vida. Foi um marco. O Espírito Santo me mostrou a verdade. Eu achava que a minha verdade era viver aquilo que eu estava vivendo. Até porque era uma grande vítima. Uma grande vítima sem mãe. Era como eu me sentia. Você pode se sentir uma grande vítima sem o marido. Uma grande vítima sem o pai. Uma grande vítima sem o filho. Uma grande vítima porque não tem emprego, uma grande vítima porque não tem isso, porque não tem aquilo. E o Senhor te diz hoje: levanta, porque aqui não é lugar de morrer. Porque você sabia que deserto não é lugar de morrer? O deserto é lugar para passar, não é lugar para você morrer. Não é lugar para você se entregar. A morte é um lugar para você se entregar ao Senhor. Então você tem que só passar. Do mesmo jeito que você passa pelo vale da sombra da morte, você não fica. E você pode estar vivendo um tipo de cegueira espiritual que você não faz a menor ideia. Você pode ter aí o seu discurso já preparado para falar com determinadas pessoas, para dizer: olha, o meu tempo acabou. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo te mostre qual é o tempo que você está vivendo. Eu oro em nome de Jesus para que este espírito de cegueira seja denunciado na tua vida. E para que esse teu discurso seja desconstruído se não for de Deus. Às vezes você está com o discurso pronto, com a passagem pronta. Está tudo certo. Que o Espírito da verdade te confirme. Que o Espírito, o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito do Deus vivo, gente, não é qualquer um. Que Ele abra os teus olhos, Ele tire as vendas, tire essa surdez que parece
Parece que é verdadeiro o que você está ouvindo. E que você renuncia o espírito da mentira. Somos de Deus, somos filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é guiado na luz. Você vai lá dar uns tropeções, que todo mundo tropeça. Você fica, às vezes, naquele momento tenebroso, como eu já vivi. Só que o Espírito vai atrás de você. Naquele momento que o Espírito Santo falou para mim, eu poderia ter dito, eu não quero seguir em frente. Eu quero ficar onde eu estou. E me deixa em paz na minha dor. Livre-arbítrio. Só que tinha muitas pessoas orando por mim. E lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, eu sabia da promessa. Eu sabia que tinha algo mais. Eu sabia, lá no fundo, a minha vida não poderia se resumir na minha mãe. Só que na hora que eu estou vivendo, só aquilo fazia sentido para mim. Quando você está vivendo um momento de cegueira, só aquilo faz sentido para você. Só aquilo é verdadeiro. E você às vezes se afasta das pessoas porque ninguém entende. É porque está todo mundo vendo que você está errado. Está todo mundo vendo que não é hora nenhuma de pegar a herança e ir embora. Está todo mundo vendo que você vai morrer. Que você vai se dar mal. Você vai sair da casa do pai. Gente, não saia. Não saia. Ah, porque lá fora é melhor. Mentira. Tem pai melhor por aí. Mentira. Que o Espírito Santo da verdade te mostre hoje. Se você está no deserto e você está prestes a morrer, que Ele te mostre o poço. Esse poço é muito simbólico, essa água ali que saciou a sede da Agar e do Ismael. Para nós hoje esse poço é muito simbólico, é muito profético. Um dia, quando Jesus estava conversando ali com a samaritana, Ele estava falando para ela sobre um tipo de água que ela pegaria e nunca mais teria que voltar para pegar, porque a água que Ele estava ali propondo para ela era uma água que ia matar a sede dela para sempre. E aí ela diz assim, então me fala que água é essa? Aonde está essa água que eu quero? Eu sou essa água. Do mesmo jeito que ali na estrada de Emaús, Jesus se revela, sou eu. O que você está procurando, sou eu. As respostas que você procura, sou eu. O que você tem questionado a vida inteira, sou eu. Eu sou o Cristo. E no mais, eu não estava mentindo, eu sou o Messias. Eu não estava mentindo. Não é porque você não vê que as coisas não acontecem. Não é porque você não viu. Tomé, me ocorreu agora o Tomé, estava ali na frente de Jesus. Está ali vendo, mas não está vendo. Cego completamente. Ele praticamente, mesmo depois de tendo visto, praticamente não viu. Que o Senhor te mostre o poço. Que o Senhor se revele. Que você veja Ele na situação que você está. Que os teus olhos se abram e você veja que esse lugar onde você está, neste momento vivendo, por mais difícil que pareça, Jesus está ali. E o Espírito de Deus vai te resgatar.
E o Espírito de Deus vai te livrar desse engano. O Espírito de Deus vai te trazer para perto. Em nome de Jesus. Amém? Todos nós precisamos dessa vida de intimidade com Deus. Todos nós precisamos dessa vida de intimidade com o Espírito. Eu li essa semana que, assim como Jesus era para os discípulos, hoje o Espírito tem que ser para nós, assim como Jesus era para os discípulos. Andar junto. Intimidade. Buscar conselho. Andar com gente de oração. Andar com gente que também busca o Espírito Santo. Nenhum de nós aqui que busca o Espírito está livre de se enganar. Entende? Mas a verdade do Senhor, ela reina. A verdade do Senhor sempre reina. A verdade do Senhor sempre reina. E que quando essa verdade aparecer, você decida: eu quero essa verdade. Eu quero esse Cristo. Eu quero andar com Ele. Eu quero sair deste lugar de opressão que eu estou, deste lugar sem visão, e quero andar com Ele. Eu quero andar na verdade. Eu vou andar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou pedir para você se colocar em pé. E queria fazer alguns movimentos de oração. Aí no teu lugar, fecha os teus olhos. E dê lugar a esse Espírito verdadeiro. Dê lugar a essa verdade chamada Jesus Cristo. E clame aí do teu lugar. Para o Senhor sondar o teu coração. Para o Espírito de Deus sondar o teu coração. Ver se há algum caminho enganoso, algum caminho errado. Se há trevas. Clame para que Ele te guie na verdade. Para que Ele te guie no caminho eterno. Que Ele endireite nesta manhã a tua vereda. Que Ele tome o teu caminho agora. E Ele endireite o teu caminho. Que Ele te faça ver agora o poço de água na tua frente. E que você beba dessa água. Dessa água que vai te saciar, que vai mudar a tua visão. Que esse Cristo, que esse Jesus ressurreto, esse Jesus que não foi roubado do sepulcro, que não está por aí morto, esse Jesus que foi ressurreto dos mortos, Ele te encontre na situação que você está, e Ele te faça viver, e Ele te salve. Se você é aquele que está andando há muito tempo longe da casa do Pai, que o Espírito de Deus agora te faça cair em si e despertar, e acordar, e ver. Que o Senhor te faça ver agora, que o Senhor te faça ver, que o Senhor te faça ter saudade da casa do Pai agora. Se você nunca saiu da casa do Pai, mas você nunca viu o Pai dentro de casa, que nesta manhã eu clamo para que o Espírito Santo restaure o teu relacionamento com o Pai. Que você se dê conta que você só não tem ali só animais para você matar e comer. Que você tem tudo que você precisa. O Senhor te encha de gratidão. Que haja reconciliação no teu coração. Que os teus planos sejam colocados agora diante do Senhor. Apresenta os teus planos, aquilo que você já planejou dizer, falar, aquela pessoa que você já decidiu curar.
aquele relacionamento que você já decidiu terminar. Apresenta agora diante do Deus verdadeiro. Deixe a verdade do Senhor reinar sobre essa tua decisão. Que esta decisão seja tocada pela verdade que há em Cristo Jesus. Que todo equívoco seja quebrado na tua mente, na tua alma, no teu espírito. Que o espírito de mentira seja denunciado na tua casa. Que o espírito de mentira seja denunciado na tua mente. E a luz do Senhor resplandeça. E a luz do Senhor resplandeça. Espíritos enganadores, nós te repreendemos, te amarramos no nosso meio. Espíritos mentirosos, nós amarramos a tua boca agora, a tua ação no nosso meio. Espíritos enganadores que trazem doutrinas falsas, nós te repreendemos no corpo de Cristo agora em nome de Jesus. E manifesta-te neste lugar, o Senhor dos exércitos, o Deus único, verdadeiro, aquele que é a luz, resplandeça no meio das trevas em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor visite este arraial, este teu povo aqui, Pai. Eu oro para que o Senhor levante eles, Pai, e eles não sejam pegos desprevenidos. Coloca eles, Pai, em cima no monte. Coloca os teus filhos aqui, Pai, desperta eles para eles estarem de vigia. Como aias, Pai. Desperta eles, Pai, para eles não dormirem de pijama, mas dormirem de soldado. Desperta eles, Pai, para eles estarem sempre prontos ao teu toque. Para eles não serem assolados no meio da noite, não serem destruídos as suas casas. Que as suas casas estejam guardadas porque eles estão vigiando, porque eles estão olhando para ti. Que as nossas casas não sejam invadidas na madrugada, mas que os teus servos e servas aqui estejam preparados para a batalha, adestrados, firmados na verdade, prontos para todo combate. Não vão entregar as suas casas, não vão entregar os teus filhos. Levanta aqui homens e mulheres, Pai, que vigiam de dia e de noite, e que proclamam a tua verdade, e que não cedem às seduções do inimigo, não cedem à vaidade, à corrupção, não cedem. Eu declaro que a comunhão cristã está firme, inabalável, Pai, na tua presença. Que as famílias da comunhão cristã não são destruídas, não são roubadas, não são divididas. Que os filhos não são roubados da tua presença. Que as mulheres não são destruídas no coração delas. Que as mulheres não se entregam à rejeição, mas elas se entregam a um Deus que as ama infinitamente. Que os homens aqui não se entreguem ao medo, à incredulidade. Que os homens aqui, Pai, em nome de Jesus, tenham olhos que veem longe. E que eles não cessam de orar, nem de dia, nem de noite. Nem de dia, nem de noite. Até ver cumprido o teu propósito aqui na terra. Eu declaro que aqui dentro tem uma igreja, tem casas fortes, que não cessam de orar nem de dia nem de noite, até ver cumprido o propósito do Deus eterno. Nos fortalece nesta manhã, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos levanta, Pai. Nos faz ver o que o Senhor está vendo. Nos faz ver, Pai, a restauração. Nos faz ver os cavalos de fogo, os carros de fogo. Nos faz ver a tua grandeza, a tua majestade. Nos faz lembrar da tua promessa. Não vamos nos entregar ao inimigo.
Nós vamos nos entregar a Ti, Senhor. A Ti somente. E a Tua verdade reina. E a Tua verdade reina neste lugar, na nossa vida. A Tua verdade reina. A Tua verdade reina para todos sempre. A Tua verdade reina. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.